Fala galera, beleza? Hoje vamos para a aula número 4 aí de contabilidade para advogados, especificamente para advogados tributaristas. Vamos para o temário da aula, né? Não, antes do temário nós temos o resumão, né, da aula anterior. A gente nas aulas anteriores retomamos as etapas para a realização do balanço patrimonial. A gente fizemos para isso o balanço completo e também aprendemos a fazer os razonetes. Vimos também as lógicas contábeis de débito e crédito, né? O que aumenta a receita, o que aumenta o ativo, o que diminui no ativo. E se é débito ou crédito, como que aumenta eles. E fizemos os lançamentos nas contas, certo? Também teve muito conceito técnico, né? E denominação de conceitos. Agora sim, o temário, o que a gente vai falar nessa aula? A gente vai falar majoritariamente sobre formação de custo, de preço, né? Preço não, desculpa, custo mesmo. Formação de custo da mercadoria que vai ser vendida e baixada no estoque para isso, né? Também o custo do serviço prestado, que é a mesma lógica, né, do custo de mercadoria, é o custo do serviço prestado. E eles serão muito importantes para a gente determinar a tributação nas aulas futuras. A gente precisa entender esses dois aqui. A formação do custo, porque eles vão ser determinantes para as próximas aulas, para a apuração de tributação. A apuração do resultado do exercício, a gente vai falar um pouco, operação de compra e venda de mercadoria, apuração de custos de mercadorias vendidas e os critérios de avaliação de estoque. A aula vai gravitar mais ou menos sobre estoque, seus critérios para avaliação, beleza? Então, para a gente entender como a gente vai desenhar aí nosso estoque, primeiro a gente tem que saber o que é custo-despesa. Despesa é tudo aquilo que está relacionado à atividade de uma empresa, mas não está necessariamente, essencialmente conectado ao produto. Como assim? Por exemplo, você tem uma firma, uma indústria de pneus. Você tem o setor jurídico dessa empresa. O salário do advogado que está no setor jurídico é uma despesa e não é um custo. Por quê? A despesa é um valor gasto com bens ou serviços, nesse caso um salário, serviço relativo à manutenção da atividade da empresa. Ou seja, a indústria de pneu precisa de um advogado. Bem como esforço para obtenção de rendas através de venda de produto. Mas está vendo que não compõe o custo do produto, não está diretamente ligado? Muito diferentemente seria se fosse um operário ali do piso, né, de fábrica, que faz, um operário que produz o produto. O custo, aí sim seria custo o salário dessa pessoa. Mas por quê? Porque o custo é um valor gasto com bens e serviços para a produção de outros bens e serviços essenciais e diretamente conectados à atividade produtiva da empresa, certo? Então, a gente precisa separar o que é custo e despesa. Despesa está ligado à atividade e manutenção da empresa, mas não necessariamente sobre a composição do produto ou serviço que ela compõe o produto, mas assim, não necessariamente diretamente ligado. O custo ele está muito mais facilmente conectado ao valor daquele produto ou serviço prestado, certo? Bom, estoque ele é regulado pelo CPC 16 e a gente precisa saber dele por conta do custo da venda. Vai ser basicamente a contrapartida da baixa da venda, porque quando você faz uma venda, como a gente já viu nas outras aulas, a gente tem que ter uma contrapartida, né? Pelo princípio das partidas dobradas. Então, o estoque, né, o custo de venda, ele vai ser uma contrapartida para dar baixa na venda. Porque quando você vende algo que estava em seu estoque, perfeito? Você faz uma venda na sua empresa, sapato, aí você tem um sapato em estoque. Então você tem que entrar a caixa, né, e sair o estoque, né, que é a contrapartida, é a baixa que você vai dar. E qual que é o custo de aquisição do produto? Isso aqui é importante para a gente saber como que ele vai compor o valor no estoque. Porque o valor do estoque é o custo do produto, mas assim, quais custos? Porque quando você compra um sapato, você tem o valor da nota fiscal, que é o quanto você pagou. Menos imposto recuperável, por exemplo, o ICMS que você tem a recuperar por conta desse sapato.
mais o imposto que não é recuperável, alguns impostos que estão embutidos, você não vai recuperar, então eles são adicionados ao custo da nota fiscal, mais o frete que você pagou pelo sapato, mais o seguro que você pagou nessa loja, nesse sapato para guardar na sua loja, mais o serviço de instalação se tivesse, né? Mais taxa alfandegária, tudo isso aí vai compor o custo de aquisição que vai ficar registrado como custo da mercadoria lá no estoque, beleza? Estoque e inventário permanente, beleza, então vão ter três formas, três métodos para avaliação do valor médio, do custo médio, custo da mercadoria vendida. Tem uma forma é a média, mas a gente precisa descobrir qual que é o custo da mercadoria quando a gente vende ela, para a gente dar a baixa, né? Como eu falei, quando a gente vende é porque a gente teve algo para vender. Então a gente precisa saber qual o valor que a gente vendeu, a gente sabe que vai entrar na receita. Só que a gente tem que saber como que a gente vai dar baixa, a que valor que a gente dá baixa. E para isso existem três métodos para descobrir o custo da mercadoria vendida. Vamos lá. Eu fiz um Excel disso aqui que eu acho melhor explicar, mas vamos só apresentar os três. O primeiro é a média ponderada, você faz a média dos valores que compõem o seu estoque. O segundo é o método primeiro entrar, primeiro sair. E o último é o último, coincidentemente, o último é o método é o último entrar, primeiro sair. Por exemplo, eu comprei um relógio no dia 4 para vender na minha lojinha. Dia 4 agora de novembro de 2022. Entrou a R$10 no meu estoque. Depois, passado alguns dias, no dia 9, uma semana depois praticamente, eu compro o mesmo relógio e ele teve uma variação para cima, variação positiva. Ou seja, ele está passando a cor. Eu paguei 12 num relógio que eu paguei 10 também. Só que o primeiro está no meu estoque a 10 e esse eu acabei de comprar a 12. Então eu tenho dois valores de estoques diferentes. E aí, se a gente for fazer o método da média ponderada, eu vou somar que eu comprei um por 10, comprei um por 12, somo os dois, vai dar 22. Como eu tenho 2, eu divido por 2 para saber quanto custou cada um em média. 22 dividido por 2 dá 11. Então cada um custou em média R$11. Se a gente for utilizar o método primeiro entrar, primeiro sair, o primeiro entrar foi o 10, né? Porque eu comprei ele no dia 4. Primeiro entrar, primeiro sair. Eu dou baixa custando 10 no meu estoque. Agora tem o último método, que é o último a entrar, primeiro sair. Então, o último a entrar foi o R$12. Então, eu vou colocar aqui, eu vendi ele a 12, que foi o primeiro a sair. O último a entrar, primeiro a sair. Eu dou baixa no meu estoque a 12, utilizando o valor de 12. A Receita Federal não gosta desse aqui. Não permite. Ela permite apenas o método de último a entrar, primeiro a sair. Não, tá errado, escrevi errado. Ela permite só esses dois. Por quê? Aí você vai me perguntar por que ela permite só esses dois. Percebe que quando você coloca que você gastou 11, se eu vendi a 15, vamos supor que eu vendi esses relógios a 15 conto. Vendi o relógio a 15 conto. E aí o custo dele, a diferença de quanto eu vendi para quanto eu paguei, que é o custo, vai dar a diferença do que eu ganhei, certo? Meu lucro. E quando eu falo que eu vendi a 15 e dei saída a 12, por exemplo, que a Receita não gosta desse 12, porque ele é o valor mais elevadinho, mais infladinho. Então tá vendo, ó, eu vendia sempre a 15. Aqui no primeiro eu dou baixa a 11. Então eu tenho 4, a diferença aqui é 4 de lucro. No outro, no de 12, que é o último entrar, o último a sair, tá vendo, ó, meu custo foi a 12, quase a 15, aqui só sobrou 3 de lucro. Então eu tenho um lucro menor. E o que significa esse lucro menor? Menos base de cálculo para a fazenda tributar, entendeu? Por isso que ela não gosta desse 12. Cachorros passando bem na hora. E aí, ela não gosta do último método porque a base de cálculo para tributação fica mais espremidinha. Então, ela não curte esse último. Beleza? Eu vou dar mais exemplos mais abaixo. Mas aí, razonete de operação. Agora sim, a gente vai para o Excel, aba 1. Era esse? Era esse. Beleza.
Vamos fazer uma retomadinha aqui, um exercício de apuração do resultado. Eu não vou fazer os razonetes porque eu estou no Excel aqui, já está montadinho. Ó, vamos fazer um exercício. Por exemplo, teve uma venda do mês de R$10.000. Aí eu tenho, isso aqui é um recortezinho, de um mês. Mês de novembro, vamos pôr, acabou agora o mês de novembro. Esse é o nosso recortezinho do mês de novembro. Eu preciso fazer aqui a apuração do lucro, do resultado. Eu falei lucro porque eu vi que teve lucro, mas a apuração de resultado podia ser prejuízo, na verdade. Então vamos fazer a apuração do resultado desse mês. Tem uma venda de 10 mil, tenho salários não pagos de 3, eu tenho o financiamento. Esse financiamento você está falando assim, mas isso aqui é só quando eu vou pagar. Não, todos devem ser considerados pelo regime da competência, como expliquei nas outras aulas. O que significa o regime da competência? Que na hora do evento, que eu fechei o negócio e eu sei que eu vou pagar, eu já registro ele. Despesa com material 1.000, veículo 900, depreciação 200, empréstimo 10 mil. Tá, prega. Então, onde a gente vai lançar isso aqui? A gente põe assim, se eu vendi, eu recebi R$10.000 positivo, certo? Então entrou R$10.000 aí, brutão, né? Nossa receita. Só que eu tive uma receita de 10, mas eu tenho que pagar 3 mil de funcionário. Então, menos 3 mil, porque eu vou pagar. É um passivo, é menos. Eu tive juros incorridos, tá vendo? Juros de financiamento, menos 1.000. Tudo isso vai batendo desses 10 mil. Material de escritório, gastei 1.000. Depreciação de veículo. Empréstimo. Tudo a gente vai ter que ir abatendo. Então, a gente pega o que nós ganhou com o que nós gastou. Soma tudo, dá R$4.800. Beleza? Então isso aqui era importante. Eu tinha que ter falado isso antes, mas eu vou aproveitar para falar agora. E também vou aproveitar para mostrar um exemplão aqui de balanço patrimonial. Eu tinha escrito aqui. A única diferença, o que é balanço patrimonial, por que não é um racionante? Porque o racionante, na verdade, a gente vai dar um zoom, que nem eu falei na aula passada. Por exemplo, fornecedores, está aqui como 166 em milhares, então 166 mil. Mas se a gente não tem uma entrada e saída, que chega numa apuração final de 166 mil. Então a gente não tem o zoom. Para a gente ter esse zoom, é através do racionante. Por isso que eu estou mostrando aqui só balanço patrimonial, para apresentar para vocês. Então, por exemplo, aqui tá vendo aqui essa linha? Essa linha separa os dois lados. Temos ativo, passivo, mais PL. Por isso que é aquela famosa fórmula, né? Que ativo é igual ao passivo mais PL. Então, aqui a gente tem um balanço patrimonial bem completinho. Por exemplo, se a firma entrou, capital social, entrou R$416 mil na firma. Injetou R$416 mil na firma. Vai entrar onde? Vai entrar aqui no caixa. Mas isso aqui, como a firma já está andando, já está caminhando, provavelmente já tem deduções. Mas aí ele entraria aqui no caixa. Aí tem contas a receber, ou seja, teve vendas. Tudo isso aqui tem que ter uma contrapartida. Tudo tem uma entrada e uma saída. Tudo tem uma razão de ser e uma contra-razão de ser. Por exemplo, e aqui que nem eu escrevi, eu falei para vocês, tá vendo? Por ordem de importância, de liquidez do lado de ativo e por ordem de relevância no pagamento do lado passivo. Temos também o circulante e o não circulante, como eu falei para vocês, é um exercício financeiro seguinte, o não circulante. Tudo que a gente viu aqui nas últimas aulas de uma maneira mais prática. Isso aqui é uma apresentação prática do que a gente viu nas últimas aulas. Olha que legal. Top, né? Tá, e agora vamos falar sobre avaliação de estoque. Avaliação a menor ou maior de estoque interfere diretamente no lucro. Eu falei isso para vocês. Então a gente tem que ficar ligado nos métodos, né? Aí os métodos são 3, eu já expliquei para vocês. Vamos ver na prática como que funciona. Aqui, vamos ter os 3 métodos então. Que é o PEPS, que é o primeiro a entrar, primeiro a sair. O ELPS, né, que é o primeiro a entrar, último a entrar e primeiro a sair.
E média ponderada. Esse aqui, o último a entrar, primeiro a sair, é banido pela Receita. Não pode usar. E vamos lá. Qual o preço que eu baixaria no estoque e levaria para o meu resultado? Vamos por que eu comprei. Vamos dar nome aos bois aqui. Então, realmente, eu vou colocar um boi. Comprei um boi. 10 boi. Paguei R$1.000 cada boi. Esse é o total. Então, R$10.000 em estoque. Só que aí teve uma pressão da China de compra por bois, porque eles estão em lockdown, eles precisam fazer reserva de carne no país e aumentou o preço do boi. Estão comprando muito. E aí a minha firminha, meu açouguinho aqui tentou comprar mais 12 boi, só que aí já estava valendo 1.500 por conta da força inflacionária da compra da China. Então, beleza. Deu 18. Então, qual que é o total do meu estoque aqui? Em relação a essas comprinhas e vendinhas. Estou com um total de 28 mil em estoque. Só que aí eu vendi 2 boi. Vendi 2 boi a R$2.000 cada um. Certo? Fiz uma vendinha de boi. Beleza, como que a gente vai fazer a baixa? Que preço que eu baixaria do meu estoque, esses boi? Muito fácil. Primeiro método, primeiro entrar é o primeiro a sair. O que significa isso? Primeiro a entrar, qual que foi o primeiro que entrou? O primeiro que entrou foi esse aqui, dia 3/5, certo? Primeiro a entrar, custou 1.000. Então, ele que vai sair. Como eu só comprei 2, eu ainda tinha nele aqui. Então, eu vou dar baixinho aqui, ó. Vai sair a 2 a R$1.000. Certo? Então essa é a baixa que eu tenho que dar de custo de mercadoria. Por quê? Primeiro entrar, primeiro sair. Primeiro entrar eu tinha aqui, beleza. Ele saiu primeiro, então eu uso o valor unitário dele. Último a entrar, último a sair. Como que seria essa venda? Eu vendi os boi a 2.000. Só que aí, em vez de tirar do primeiro, é o último. Porque eu tenho estoque, eu tenho tanto esse quanto esse. Qual o custo que eu vou utilizar? Vou utilizar o custo do último. Então, o último a entrar é o primeiro a sair. Então vai sair a custo de 3.000 meus boizão. E aqui eu posso colocar aqui o meu resultado, meu lucro. Que eu fiz de maneira bem burra. Na verdade é esse menos esse. Demorou. Então vamos só voltar para os exercícios do primeiro. Ó, a gente está nesse aqui 2, né? Vamos fazer só do primeiro para vocês verem quanto que custar. No primeiro ia custar 1.000 meus boi. Custou para mim 1.000 para vender. Tive um lucro de 2.000. Por isso que a fazenda adora essa metodologia. Agora no segundo eu teria um custo de 1.500, que é a última a sair. A fazenda não gosta, ó, perdeu metade da base de cálculo de imposto de renda. Então, e aí a gente tem a média ponderada. O que significa média ponderada? Mano, é aritmética básica, coisa de escola. Não põe nada que é difícil na sua cabeça não, que é bem simples, cara. É um mais o outro dividido pelo total. Como que nós vamos fazer isso? Vendi 2. Só que aí eu precisava fazer um... Vamos fazer aqui de quebradinha só pra ver. Então, ó, eu tenho... Na verdade, eu tenho 10 e 12. Eu tenho 22 boi. E aí eu paguei 10.000 mais 18.000. Paguei 28.000. Certo? Soma tudo. E aí eu faço que eu tenho 28.000 de custo a 22 boi. Então a média ponderada, ou seja, somo tudo dividido pela quantidade, por unidade de boi, custou R$ 1.272,73. Aí eu vendi 2 boi, pá! Tive isso aqui de custo. Então esse aqui que eu deveria dar baixa.
no meu estoque a esse valor, porque custou a mercadoria essa média, entendeu? Tentei ser didático aí. Qualquer coisa vocês me perguntam. Essa é a aula de hoje. A gente vai fazer mais exercícios para frente para ficar mais claro. Eu passei aqui, né? Passei. Então se inscreve no canal aí se você gostou. Se você não gostou, deixa o dislike, mas fala por que você não gostou. E é nóis. Obrigado, senhores.